50 dias de transformação. Devocional diário. Transformado através de uma espiritualidade saudável. Dia 2. Do jeito de Deus. Depois do pecado e da queda do ser humano, Deus, que é o maior interessado que estes desenvolvam um relacionamento com Ele, tomou uma atitude. Para que toda a humanidade tivesse uma orientação segura, certa e verdadeira de como desenvolver uma espiritualidade saudável. Escolheu e fez uma aliança com uma família para que eles fossem esta referência, Abraão e sua descendência, conforme nos ensina Gênesis 17, 7. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência no decurso das suas gerações, aliança perpétua, para ser o teu Deus e da tua descendência. Deus se revelou e foi ensinando a Abraão e a sua descendência de que maneira deveriam agir para se relacionar com ele. Também o dever que tinham de ensinar os seus descendentes e todos de outros povos que porventura os buscassem para aprender a desenvolver uma espiritualidade saudável. Ou seja, espiritualidade não é algo subjetivo, um pensamento, uma intenção que fica apenas na cabeça das pessoas, mas são atitudes concretas, ensinadas pelo próprio Deus, conforme está descrito em Êxodo, capítulo 19, versículos 5 e 6. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Alguns podem argumentar que em outros povos existem também bons exemplos de como desenvolver uma espiritualidade saudável. Mas Jesus Cristo não concorda com isso. E quando uma certa mulher foi até ele com este tipo de questionamento, dizendo que o seu povo sempre se relacionou com Deus do jeito deles, Jesus responde da seguinte forma em João capítulo 4, versículo 22. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Povo de Israel, judeus, são duas formas de se referir aos descendentes de Abraão, que até o tempo de Jesus ainda eram referência para aprender uma espiritualidade saudável. Jesus Cristo faz esta afirmação não porque tudo o que os judeus faziam estava correto. Eles também corriam o risco de fazer do jeito deles, se não dessem ouvidos às coisas que Deus revelou. Sua principal importância se dava em primeiro lugar, porque eles eram o povo onde os ensinamentos de Deus se revelavam e as promessas do Senhor eram cumpridas. Em segundo lugar, porque eram as testemunhas da revelação de Deus e os guardiões destes ensinamentos que foram escritos ao longo da história. Disso dá testemunho o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 9, versículos 4 e 5. São israelitas, pertence-lhes a adoção e também a glória, as alianças, a legislação, o culto e as promessas. Deles são os patriarcas e também deles descende o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para todos sempre. Amém. Os ensinamentos de como desenvolver uma espiritualidade saudável só se encontram nas Escrituras, na Bíblia, que é a palavra e ensino de Deus, conforme afirma o texto de 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Você tem buscado aprender sobre espiritualidade com qual livro-texto? De alguma religião nova que surgiu por aí? De alguém que não usa os ensinamentos da Bíblia como padrão e referência? Busca orientação nas estrelas, cartas de algum baralho ou qualquer outro objeto
ou livro sagrado, se tem feito destas formas, segundo a própria Escritura diz, você precisa de transformação. Comece abandonando estas outras práticas espirituais e assuma o compromisso de utilizar apenas as orientações bíblicas para uma espiritualidade saudável. E continue conosco nesta jornada dos 50 dias de transformação, que com certeza você vai encontrar orientação segura, certa e verdadeira de como viver uma espiritualidade saudável.